aproveitando esse gancho da questão da geração, do indivíduo e das inflexões que vão se produzindo, é muito interessante, nesse outro livro do Jorge Schwartz, Fervor das Vanguardas, ele tem capítulos sobre artistas distintos, sobre artistas argentinos, sobre brasileiros, sobre o Lazar Segall, que vem e se instala em São Paulo, e então o que é esse Lazar Segall que chega e que passa a interagir com os modernistas paulistas, mas, enfim, que vem com uma trajetória europeia. Então, como é que fica esse trânsito, essa adaptação em um novo cenário? O que ele reconstrói a partir dessa experiência? O Jorge Schwartz foi, acho que ainda, mas ele foi por vários anos o diretor do Museu Lazar Segall, lá na Vila Mariana, então ele tem também uma relação direta com esse acervo do Lazar Segall aqui em São Paulo. E o primeiro capítulo desse livro é um capítulo dedicado a Tarsila do Amaral e ao Oswald de Andrade. E é uma história que, de alguma maneira, todo mundo já conhece, mas ele conta essa história de uma forma nova, né? Como sempre, uma história bem contada, ela é sempre capaz de ser nova, por mais que o assunto seja bem conhecido. E o que eu acho interessante sublinhar daqui é a hipótese do Jorge Schwartz de que o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral não eram plenamente modernistas quando tudo começou. De que, na verdade, eles eram modernistas em formação. E eles se conheceram, eles já tinham morado em Paris, ela tinha morado anos em Paris, tinha sido aluna da Academia Julian, que era uma academia importante para a formação de mulheres artistas, e, enfim, com os padrões acadêmicos clássicos. Muitas modernistas saíram de lá, não foi só ela, mas, enfim, teve aquela formação. Ela volta para o Brasil e ela e Oswald se conhecem no ano de 1922. Acontece a semana e depois, em 23, eles voltam a se encontrar em Paris por um tempo, já estando juntos. E é muito interessante como o Jorge Schwartz vai mostrando como eles, ao mesmo tempo, participam de todos os círculos de vanguarda em Paris. Os mais importantes, eles eram pessoas de muitos contatos, né? Tinham amigos influentes, eles conseguem se enfronhar nas altas rodas e vem um pouco de tudo o que estava acontecendo em Paris naquele momento, né? Todas as iniciativas de se repensar a arte e todas as vertentes que vão se desenhando, e eles transitam e vão tomando contato com aquela coisa toda. Ou seja, de um lado, eles estão aprendendo com os europeus. Por outro lado, eles de fora, eles estando em Paris, a frase do Jorge Schwartz é: eles redescobrem o Brasil. Eles redescobrem o Brasil e eles têm também uma clareza sobre o que é que do Brasil deveria ser alavancado para essa produção artística e a partir daí, enfim, tanto em termos da pintura, da Tarsila do Amaral, a questão de como ela retrata as figuras humanas e como ela retrata faces humanas e as cores que ela usa e a brasilidade na cor e a brasilidade nos traços, e ao mesmo tempo o Oswald de Andrade com os seus poemas, inclusive quando ele fala da Tarsila do Amaral, a caipirinha lá de Capivari, mas que tem um pé em Paris, que usa uma roupa feita por um costureiro lá de Paris, ele vai mostrando, enfim, essa descoberta do Brasil, essa redescoberta do Brasil por esse casal lá em Paris. E quando eles voltam, eles mergulham no movimento pau-brasil e depois vão mergulhar no movimento da antropofagia. E, segundo Jorge Schwartz, essa era uma coisa que eu não sabia que ele pensava, mas ele escreveu aqui, eles teriam dado origem, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, nesses anos de pau-brasil e de antropofagia, ao mais fértil movimento de vanguarda na América Latina. Ao mais fértil movimento de vanguarda, né? Quer dizer, ele considera que aqui realmente esse movimento de recriação foi o mais potente, o mais talentoso de todos. Tá? Enfim, vocês vão ler aqui para vocês pensarem a respeito. Bom, então agora, para fazer um percurso aqui rápido,
e já para ir encerrando, para a gente poder fazer a segunda parte da análise de texto com bastante calma. Então, um percurso pensando um pouco na cronologia e em alguns marcos desse cenário que vai se constituindo. Como eu disse a vocês, o final do século XIX dá origem a esse movimento que os hispano-americanos chamam de modernismo. E o modernismo ele já traz muitas das inquietações que depois entraram em cena com as vanguardas, e as vanguardas vão radicalizar toda a experimentação estética, mas o modernismo já traz algumas questões que foram fundamentais para as vanguardas que vieram depois. O modernismo, tem um texto da Susana Zanetti que trata disso, e até ele foi um texto dado no meu curso sobre o século XIX, alguns de vocês chegaram a ler esse texto, em que ela mostra o seguinte: quando Cuba e Porto Rico saem da órbita do Império Espanhol e a Espanha deixa de ser um império, isso gera uma crise profunda na Espanha. E a Espanha, em meio a essa crise, para se pensar agora sem império e sem modernidade, ela vive todo um momento de refletir sobre, bom, então o que é a modernidade espanhola, uma modernidade que não é como a francesa, que não é como a inglesa. Que modernidade é essa? E isso tudo se organiza em torno de uma geração conhecida como a geração de 1898. A geração de 1898, que tem vários autores espanhóis importantes e que pensam sobre essa condição de uma Espanha que é moderna, mas também é tradicional, de que forma essas coisas se conciliam. E a geração de 1898 tem também o desejo de que a Espanha não perca isso. Ela tem o desejo de que a Espanha continue operando com base nessa chave, que é uma chave particular em face de outros países da Europa, em que a tradição tem sim o seu lugar, deve ter o seu lugar, a modernidade não deve ser puramente racional, puramente empirista, cientificista, ela deve recuperar outras dimensões que fazem parte dessa história espanhola. E ao fazer esse movimento, essa Espanha olha muito para a América Espanhola, olha muito para as ex-colônias e pretende reconstruir num plano simbólico um vínculo que não existe mais no plano político. Então, era preciso reconstruir essa ponte identitária entre a Espanha e suas ex-colônias que não haveria mais como um vínculo formal. E a partir daí, vários autores hispano-americanos passam a ser lidos, publicados na Espanha, celebrados na Espanha como justamente expressão desse movimento de convergência entre a Espanha e as ex-colônias. E esses autores hispano-americanos também se sentem parte disso, eles se sentem contemplados realmente por isso e se sentem também em diálogo com a Espanha. E um exemplo, dentre outros, que eu poderia dar aqui, é o exemplo do poeta nicaragüense Rubén Darío. O poeta Rubén Darío é um poeta muito interessante, ele é celebradíssimo como um poeta modernista, ou seja, que está no movimento de renovação da poesia em língua espanhola, e ao mesmo tempo um poeta que participa, que ajuda a dar forma a essa ponte entre a Espanha e a Hispano-América. E o que é muito interessante é que ao mesmo tempo em que se produz essa convergência entre Espanha e Hispano-América, também se produz um movimento de construção de uma identidade hispano-americana. Uma Hispano-América que às vezes resvala para a ideia de Latino-América, mas nem sempre. E essa Hispano-América seria também o contorno, um pouco a película que envolvia esse ambiente de uma criação modernista que unia Espanha e Hispano-América. Ou seja, a ideia de uma Hispano-América que deveria sublinhar e celebrar as suas identidades é muito fortemente colocada pelos modernistas. Não por acaso, vários dos movimentos revolucionários na América Latina, a Revolução Cubana, a Revolução Sandinista na Nicarágua, que a gente vai estudar mais para o final do curso,
que foram movimentos que quiseram também erguer essa bandeira da América Latina contra os Estados Unidos, principalmente, muitos desses movimentos celebraram a figura do Rubem Darío, né? Recuperaram o Rubem Darío como, de alguma forma, um poeta que conseguiu já dar corpo à ideia de uma Hispano-América unida, às vezes Hispano-América se expandindo para a América Latina, incluindo o Brasil. Então, o movimento modernista é um movimento que tem várias dimensões, eu aqui estou simplificando ao máximo, dimensões que são importantes, mas o que eu quero destacar, para além do plano estético, para além, enfim, da questão artística e literária mesmo que se produz aqui, é esse apelo identitário que extrapola o nacional e que valoriza o nacional, que valoriza o hispano-americano, mas se valoriza sem afirmar a ruptura com a Espanha, tá? Sem afirmar a ruptura com a Espanha. A Espanha, ela poderia entrar nessa construção identitária sem muito conflito. Era natural se afirmar a identidade englobando a Espanha nesse conjunto. Por outro lado, um pouco mais adiante, já quando as revistas de vanguarda estão a todo vapor, essa antologia que o Jorge Schwartz nos apresenta aqui já tinha toda uma razão de ser em vários pontos de Buenos Aires, Lima, em São Paulo, a coisa acontecendo em termos de iniciativas que davam corpo às vanguardas. Eu quero sublinhar um segundo momento que é o momento em torno da polêmica sobre o meridiano intelectual da América Espanhola. Esse momento em particular é o momento do ano de 1927, quando um poeta espanhol chamado Guillermo de Torre publica um texto em que ele afirma que a cidade de Madrid ainda era um meridiano intelectual da América Espanhola. Ou seja, a vida intelectual hispano-americana ainda dependia de Madrid, ainda passava por Madrid, e Madrid era o centro. Madrid era o centro, inclusive no sentido de colocar os hispano-americanos em contato uns com os outros. Eles se encontravam em Madrid. E era em Madrid que eles conseguiam vivenciar essa dimensão hispano-americana. Quando o Guillermo de Torre publica um artigo no ano de 1927 fazendo essa afirmação de que Madrid continuava sendo o meridiano intelectual da América Espanhola, houve toda uma reação a essa afirmativa. E essa reação passa, entre outros, por Jorge Luis Borges, passa pela revista Martín Fierro, passa por esses escritores argentinos de primeiríssima linha que enfim, tiveram uma vida, uma carreira literária que extrapolou em muito os movimentos de vanguarda, não é? Jorge Luis Borges é alguém que é lembrado também pela sua participação nas vanguardas, mas enfim, são autores que tiveram depois uma longa trajetória produzindo literatura não necessariamente associada às vanguardas. E o Jorge Luis Borges e a revista Martín Fierro são alguns dos núcleos que se sublevam contra essa afirmação do Guillermo de Torre. E o que é muito interessante, esse movimento que eclode em Buenos Aires repercute em outras partes. Então, por exemplo, lá no Peru, o Mariátegui, José Carlos Mariátegui, escreve um texto concordando com o Borges e condenando a sugestão do Guillermo de Torre. Ou seja, isso para dar uma dimensão a vocês aqui em uma cronologia muito breve, muito simplificada, de como esse modernismo, né, que lá na virada do século XIX para o XX
constrói um projeto de afirmar a Hispano-América e o seu valor e a sua capacidade de produção literária, sua capacidade de produção cultural, uma capacidade que não ficava aquém da espanhola, que podia circular pela Espanha, se articular à produção espanhola. Nesse momento do ano de 1927, já a ideia que surge é a de repúdio à noção de que Madrid fosse o centro, e Mariátegui, ao apoiar Jorge Luis Borges, escreve com todas as letras que, na sua concepção, o novo meridiano intelectual da América Espanhola não era Madrid, e sim Buenos Aires. Que a América Espanhola havia introjetado o seu meridiano intelectual e que ela continuava tendo uma dimensão coletiva, ou seja, para além do nacional, mas agora com uma capital, com um centro próprio, que era a cidade de Buenos Aires. Não por acaso Buenos Aires, mas Buenos Aires por ser um lugar de uma quantidade extraordinária de revistas de vanguarda, de manifestos literários de vanguarda, de manifestos artísticos, ou seja, um lugar de uma grande efervescência, de um epicentro mesmo desses movimentos de vanguarda, e ao mesmo tempo Buenos Aires fazendo uma coisa muito mais do que os outros conseguiram fazer, ou seja, dando um passo muito além do que os outros países e as outras capitais conseguiram realizar nesse momento, ou seja, o passo no sentido de transcender os círculos artísticos em direção a um público maior, em direção a um mercado cultural maior. E esse público e esse mercado que extrapolavam, imaginem, os círculos artísticos eram ainda muito elitizados, ainda que alguns artistas tivessem uma origem mais popular, eles, uma vez alçados a esses círculos, é que conseguiam realizar as coisas. Esses grupos muito ainda circunscritos do ponto de vista social conseguem, mais do que nenhum outro lugar na Argentina, romper um pouco essas fronteiras em direção a uma produção que circulava em mais ampla escala. E circulava, entre outros fatores, em virtude do desenvolvimento da indústria editorial argentina, uma indústria editorial que publicava livros, revistas, jornais em grande escala e conseguia publicar também edições muito baratas. E essas edições muito baratas eram vendidas em bancas de jornal. E as bancas de jornal representavam uma capacidade de franquear os círculos elitizados em direção a um público popular, a um público não culto, a um público não erudito, que era uma capacidade extraordinária. Se a gente for pensar aqui no Brasil, esse tipo de política editorial, de se publicar obras, entre aspas, eruditas, para venda em fascículos baratos em banca de jornal, é algo que vai acontecer fundamentalmente nos anos 70 com a editora Abril Cultural, que começa a publicar uma série de coleções em fascículos, História da Arte, Os Pensadores e assim por diante, para venda em banca de jornal. Então, a Argentina, eu não vou poder me aprofundar aqui agora, mas esse tema vai reaparecer na aula sobre o peronismo, porque vocês vão ler um texto do Luiz Alberto Romero sobre essas bibliotecas populares, essa circulação de cultura em uma escala maior na Argentina desses anos. Mas isso é algo que dá também a Buenos Aires essa condição de um meridiano intelectual, porque aquilo que se produz lá consegue circular por veios ainda muito imaturos ou mesmo inexistentes em outras partes. Tá? Inexistentes é um pouco dramático da minha parte, mas muito imaturos, né? Porque essa questão do livro barato, de edições muito baratas, que um trabalhador da indústria, um trabalhador assalariado, poderia comprar sem grande sacrifício. Muito bem, então, para finalizar aqui a minha cronologia de alguns pontos que eu queria marcar, né? Falei do modernismo, falei desse momento da polêmica em torno do meridiano intelectual, de por que Buenos Aires como meridiano intelectual, essa dimensão para além das vanguardas, a dimensão do mercado, do público,
que ganha corpo, especialmente na Argentina desses anos. E a última questão que eu queria marcar aqui, antes de encerrar, diz respeito aos movimentos modernistas que não foram de vanguarda. Movimentos modernistas que queriam também, que perseguiam também uma renovação cultural, que perseguiam também a busca de novas linguagens literárias, vou falar aqui sobretudo de literatura, que buscavam também esse diálogo com a Europa e olhavam para as traduções, que autores merecem ser traduzidos, que autores merecem ser conhecidos pelo nosso público, mas que não pretendiam romper em termos estéticos, em termos de experimentalismo, com padrões literários também mais tradicionais. E não só com padrões literários mais clássicos, como também com concepções de mundo e concepções de modernidade que não fossem tão beligerantes, tão combativas. Para alguns desses movimentos, a modernidade tinha que se fazer, ela tinha que se construir o tempo todo em um modus operandi que era o da destruição permanente do velho, né? A modernidade, ela por excelência teria de ser um movimento de desfazer o velho para reconstruir o novo permanentemente. Essa coisa beligerante, essa coisa de não deixar pedra sobre pedra, essa coisa de querer assimilar tudo que fosse de mais novo e transformar permanentemente, não foi o horizonte de todos os movimentos modernistas. Houve modernistas que defenderam o diálogo com a tradição, o diálogo com o catolicismo, o diálogo com repertórios literários outros que não apenas os repertórios vanguardistas. E eu cito aqui dois exemplos. Um deles, na Argentina também, o da revista Sur, revista que foi criada no ano 1931, uma revista muito conhecida, que teve vida longa, que sobreviveu até o final dos anos 70, 1970, e a revista Sur era dirigida por uma letrada argentina, quase aristocrática, uma mulher rica, uma mulher da alta sociedade, uma mulher que tinha sido educada na Argentina, mas em francês, enfim, a moda antiga, chamada Victoria Ocampo. E a Victoria Ocampo pode ser vista quase como uma mecenas de arte em torno da qual orbitaram vários nomes importantes da literatura argentina, dentre eles Jorge Luis Borges. E ela conseguiu capturar para a revista Sur vários nomes que haviam dado vida aos movimentos de vanguarda nos anos 20, mas que nos anos 30 já não viam razão de ser nas vanguardas, quer dizer, a posição beligerante já tinha sido muito bem demarcada. Então a Victoria Ocampo consegue que se canalize para a revista Sur uma série de talentos, de revelações que tinham despontado no mundo da literatura e das artes durante os anos predecedentes. E a revista Sur se torna um importante lugar de produção cultural, de produção literária na Argentina. Ela realmente concentra grandes talentos, ela se envolve em grandes polêmicas, ela assume posições que são quase que realmente quartéis generais que se colocam na vida pública argentina ao longo dos anos seguintes. Para dar um exemplo a vocês de um tema que vai voltar na semana que vem, a revista Sur assume uma posição francamente antiperonista. E o lugar de Sur como antiperonista é um lugar que tem consequências para esse ambiente cultural e político na Argentina dos anos 40 e dos anos 50. Então, a revista Sur se torna essa instituição que se posiciona no mundo das letras e para além do mundo das letras em questões próprias do mundo cultural e político da Argentina desses anos e com uma bandeira claramente cosmopolita. Para a revista Sur, o desafio era de produzir uma literatura
de primeira qualidade e com esse apelo cosmopolita. A proposta da Victoria Ocampo era exatamente a de levar a literatura argentina e, ao mesmo tempo, trazer referências do que houvesse de melhor no mundo para a Argentina, situando a Argentina nesse polo de um centro cultural que dialogava de igual para igual com outros polos. Então, a revista Sur é um exemplo. O outro exemplo é o exemplo da revista Festa. Já ouviram falar da revista Festa? A revista Festa tem um livro da Ângela Castro Gomes, que foi publicado há alguns anos pela editora da FGV, que é dedicado a essa revista. O livro da Ângela se chama Essa Gente do Rio. Essa Gente do Rio. Porque faz menção, de alguma forma, ao antagonismo Rio-São Paulo. São Paulo sempre apresentado como o lugar por excelência do modernismo e das vanguardas, e o Rio como lugar da tradição, que é uma coisa que vem sendo o tempo todo revista e questionada, mas existe uma ideia de que São Paulo foi o lugar das vanguardas e o Rio não. O Rio era a antiga corte, era a capital, era, enfim, falava ali a voz da tradição. E a Ângela Castro Gomes recupera esse debate para posicionar, então, o lugar da revista Festa, que é uma revista que agrega, entre outros autores, a Cecília Meirelles. E esses autores, inclusive a Cecília Meirelles, têm uma concepção de se produzir uma literatura moderna e uma cultura moderna que não tivesse esse discurso da destruição do velho, da ruptura, da afirmação sempre de tudo que fosse mais de ponta. Pelo contrário, a concepção de modernidade mobilizada por Festa seria a de uma modernidade mais holística, ou seja, de uma modernidade capaz de conciliar tradição e modernidade. A religião católica, o catolicismo e uma visão de mundo católica com raízes, com matrizes de pensamento modernas. E uma modernidade que fosse capaz de abrigar esses polos e colocá-los em convivência harmoniosa. Então, a Ângela Castro Gomes recupera aqui a trajetória de uma revista que agregou gente importante, né? Se a gente for pensar no que era o Rio de Janeiro desses anos, o Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, estou falando aqui para além das pessoas que efetivamente participaram de Festa, mas enfim, de escritores extraordinários que nunca foram vanguardistas, mas que também ajudaram a produzir literatura, poesia modernas e também transitaram por círculos que eram claramente círculos modernos, né, em processo de reinvenção, de reunião, de troca, de comunicação, de novas concepções sobre a narrativa literária. Então, esse é um último momento que eu queria marcar para vocês de como essa noção de modernismo e de moderno nas artes e na literatura, que se coloca realmente no centro da vida cultural da América Latina desses anos, não é necessariamente algo que caminha no sentido, na direção das vanguardas. As vanguardas são uma direção importante, especialmente nos anos 20. E elas não desaparecem de imediato, elas continuam tendo manifestações nos anos 30. Mas ao lado das vanguardas, ou depois como um desdobramento dessas vanguardas, são também esses movimentos de produção artística e literária que têm um projeto moderno, que se veem como modernos, mas não com o discurso dos manifestos, da ruptura, de uma tomada de posição muito de confronto com tudo o que havia antes.